Na selva tropical, animais adaptados na perfeição prosperam a todos os níveis. A sobrevivência exige vigilância constante. A vegetação é tão densa que é pouca a luz solar que chega ao chão da floresta. Mas a vida nas sombras tem as suas vantagens. O domínio oscilante e instável dos orangotangos encontra-se a vários metros de altura. A sua vida depende das árvores e da força e da flexibilidade dos ramos. É uma queda muito grande se alguma coisa correr mal. Tal como os humanos, os orangotangos são primatas. Fazem as suas casas em lugares que raramente vemos. Num mundo bem acima da segurança do solo, um jovem orangotango depende da sua mãe durante vários anos. É a sua única companhia, guardiã e professora. E ela ajuda a sua cria a desenvolver uma personalidade distinta. Durante grande parte do ano, a vida no norte da Suécia está à mercê do gelo e da neve. No inverno, podem passar até 22 horas sem ver o sol, se chegar a aparecer. As condições são muito difíceis para a maioria. Poucas plantas e animais conseguem viver na taiga, mas os que conseguem desenvolveram estratégias engenhosas para sobreviver num mundo de extremos. Como a coruja da Lapónia. Enquanto o mundo à sua volta dorme ou se esconde, a coruja vai à caça. Também conhecida como Fantasma do Norte, a coruja ouve atentamente os animais que se escondem debaixo da neve. Os ratos.
A caça nem sempre corre bem, mas a coruja persiste. A persistência da coruja da Lapónia é apenas um dos motivos para conseguir sobreviver em habitats que vão da Europa do Norte à Ásia e à América do Norte. Mas a sobrevivência da coruja depende do bem-estar da taiga, das suas condições difíceis e das poucas espécies que nela habitam. Nas florestas tropicais úmidas, a previsão é quase sempre de chuva. Isto pode sugerir que os dias são quase todos iguais, mas é a estabilidade natural que torna estas florestas tão fascinantes. Muita luz solar nas copas das árvores, muita chuva, muitas camadas e uma rede natural complexa. É este o mundo da floresta úmida. Os cientistas só conseguem estimar o número de espécies que vive na Mata Atlântica. Os humanos já pisaram a Lua. Mesmo assim, a Terra continua a ter animais e plantas desconhecidos, dos quais nada sabemos. Plantas que produzem o ar que respiramos e ingredientes que utilizamos para produzir remédios que salvam vidas. Ao longo do tempo, aprendemos que a evolução é especialmente criativa em florestas como esta. A maioria das plantas do planeta depende do apoio dos animais para se reproduzirem e prosperarem. Contudo, muitos destes animais refugiam-se quando o tempo fica desagradável, especialmente os mais pequenos e delicados, insetos como a borboleta. As gotas da chuva podem danificar as suas asas frágeis, o que as força a esconderem-se. As borboletas protegem-se debaixo das folhas, da chuva e de possíveis predadores e dobram as asas para diminuir a sua superfície. Mas como é que o pólen se espalha quando a chuva é tão frequente? Os beija-flores salvam o dia. Os pequenos pássaros têm um bico perfeito para a tarefa. As flores compridas e tubiformes oferecem aos pássaros o seu doce néctar. Em troca, os beija-flores transportam pólen de flor em flor. As plantas e os beija-flores criaram um negócio que os torna interdependentes. A evolução uniu-os com um fio invisível.
Apenas um de milhões ou até milhares de milhões de ligações na rede complexa da floresta. É claro que esta dependência tem alguns riscos. Se os beija-flores desaparecessem, os insetos não conseguiriam substituí-los facilmente. Felizmente, a grande variedade de espécies na floresta úmida oferece estabilidade. A Mata Atlântica alberga um universo inteiro de polinizadores altamente qualificados. E quando a chuva para, um grande número de borboletas volta a voar. Florestas como esta, na ilha da Tasmânia, acolhiam dinossauros. Agora este lugar é o último refúgio do diabo da Tasmânia. Os gritos dos marsupiais aterrorizaram os primeiros colonos europeus. Mas é apenas a forma dos animais comunicarem entre si. Por cima deles, as maiores árvores de folha caduca do mundo. Eucaliptos gigantescos que podem atingir os 100 metros de altura, ou mais. Enquanto o continente australiano costuma ser assolado por incêndios florestais, as florestas úmidas e temperadas da ilha raramente ardem. As árvores deste vale germinaram após o último grande incêndio há 400 anos. Há menos variedade nas florestas da Tasmânia do que nas florestas tropicais. Mas alguns dos animais que aqui vivem podem ter um aspecto muito estranho. Conseguem detectar pulsos elétricos debaixo d'água, as contrações musculares de possíveis presas. Apesar de ser parecido, este animal não é uma lontra nem um castor. É um ornitorrinco, um dos poucos mamíferos a pôr ovos. Caça abaixo da superfície com os olhos e os ouvidos fechados, dependendo inteiramente das capacidades eletrossensoriais, enquanto procura minhocas e crustáceos no leito lamacento do rio. A perturbação que causa cria uma nova ordem para outros animais, tanto predadores como presas.
A Tasmânia tem habitantes únicos, que seguem as suas próprias regras. A Mata Atlântica é mais do que uma floresta. É uma região fronteiriça. O andorinhão do Iguaçu vive no limite. Procurando sempre refúgio por detrás das cataratas do Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina. A sua estratégia de sobrevivência é simples, mas perigosa. Correr um grande risco para evitar vários pequenos perigos. O andorinhão do Iguaçu vive no meio das rochas escorregadias. As redes da natureza são compostas por muitos fios frágeis. Quando glaciares que derretem montanhas e oceanos colidem, nascem fiordes. Onde outrora a terra esteve coberta de gelo, a água doce e a água salgada encontram-se. Até aqui, nestas condições geladas, existe vida abaixo da superfície da água. Bandos de caracóis. Manadas gigantescas de crustáceos microscópicos. Uma pequena estrela do mar flutua com o seu corpo transparente de larva. A estrela do mar acabará por afundar no leito do mar e deixar a sua existência de larva para trás, utilizando as suas patas minúsculas em forma de tubo. As estrelas do mar são predadores submarinos que colocam a barriga por cima da vítima e sugam as suas entranhas. Os vermes panadores filtram os nutrientes da água com as suas coroas de tentáculos. Corais de água fria cobrem as encostas subaquáticas dos fiordes e oferecem alimento aos caracóis do mar. Em certas condições, o corpo dos caracóis pode ficar fluorescente.
Nas profundezas do oceano, a evolução produziu resultados interessantes. As nozes do mar emitem flashes coloridos de luz. As plumas do mar prendem-se ao leito do mar nos fiordes, o que pode ser a centenas de metros de profundidade. Mas o que acontecerá a estes animais fascinantes se o aquecimento do oceano e o degelo glaciar continuarem a acelerar? Nas florestas do Bornéu, bem no alto das árvores, o pequeno orangotango enfrenta uma grande queda. As árvores estão muito afastadas. A mãe serve de ponte para a sua cria. É preciso perícia, coragem e experiência. Os mesmos atributos que, com o tempo, ensinará ao filho. Por enquanto, o jovem orangotango depende da mãe para sobreviver. Está sempre ao seu lado enquanto explora a floresta. Manter o bebê em segurança e saudável é um trabalho a tempo inteiro. As mães orangotango não conseguem tratar mais do que uma cria ao mesmo tempo. É uma perita na arte da caça. A chita é o animal terrestre mais veloz do mundo. Ou 12 mil anos. As chitas que existem atualmente descendem dos poucos animais que sobreviveram. Como resultado, a espécie sofre de uma falta de diversidade genética. Pleno verão, no norte da Suécia, quando raramente há escuridão. Agora a grande coruja da Lapónia anda constantemente à caça. Tem bocas fomeadas para alimentar.
Os dias podem ser compridos na taiga, mas aqui o verão não dura muito tempo. Não é lugar para os mais fracos. Até os ursos pardos só conseguem sobreviver se passarem o inverno a repousar. A época da abundância dura pouco tempo e a competição é feroz. A força física é importante, assim como a estratégia e a inteligência. Poucas espécies conseguem sobreviver às provações da taiga e há pouca diversidade. Mesmo assim, este lugar tornou-se um refúgio para os animais que muitos humanos já não aceitam como seus vizinhos. A Tasmânia faz parte da Austrália, mas o clima da ilha é mais severo do que no continente. Na ilha encontramos wallabies albinos, e equidnas. As equidnas são parecidas com os ouriços, mas são duas espécies distintas. Tal como os ornitorrincos, as equidnas põem ovos. Os colonos europeus tentaram enquadrar as equidnas no sistema de classificação convencional de flora e fauna, mas as formas de vida da Austrália e da Tasmânia parecem desafiar o convencional. Aqui, a vida é simplesmente diferente. Esta diferença é muito importante para os seres humanos. Ensina-nos algo sobre a evolução e como funciona. Porque é que as plantas e os animais são assim? E pode ajudar-nos a explicar porque é que os humanos são assim e o nosso papel nas redes naturais que abrangem o mundo. Inicialmente, os biólogos pensavam que este pequeno animal, pouco maior do que um pulgar, era um roedor, parecido com o leirão cinzento. Na verdade, o póssum pigmeu da Tasmânia é mais parecido com o canguru. O marsupial é pequeno o suficiente para recolher pólen e néctar sentado numa flor. É a grande variedade da natureza que torna o mundo natural tão valioso e insubstituível. Longe de olhares indiscretos, na segurança da sua fortaleza,
As formigas cortadeiras da Mata Atlântica trabalham arduamente. Trazem constantemente novas folhas para a colónia, onde são processadas para alimentar os seus jardins de fungos. As formigas não conseguem digerir celulose, por isso recorrem à agricultura e cultivam um fungo que alimenta as larvas. Isto é uma garantia de sobrevivência da colónia. Na colónia, as formigas assumem várias responsabilidades, desde a rainha a pôr os ovos, a cuidar dos fungos e a educar as crias. A existência das formigas depende inteiramente de um recurso que a floresta oferece em abundância: folhas verdes chumarentas. As formigas cortadeiras são das que mais beneficiam das condições tropicais úmidas, que garantem uma vegetação verdejante. Isto, apesar da própria chuva poder ser fatal. O seu principal objetivo, garantir o abastecimento de folhas para a colónia, é interrompido pelas chuvas frequentes. Há poucos obstáculos que as formigas não consigam superar, mas a chuva forte que chega ao chão da floresta ameaça este sistema logístico eficiente e sofisticado. Apesar de terem um papel importante no ecossistema da floresta, as formigas cortadeiras estão à mercê da natureza. Os insetos resilientes recusam-se a desistir. E a marcha continua. Na floresta úmida, como em todo o lado, a morte assegura a continuidade da vida. Tal como a Mata Atlântica, o Bornéu é um centro de diversidade natural, onde há uma grande variedade de espécies, habitats e genes. A vida tem mais hipóteses de mudar e adaptar-se.
No Bornéu, alguns lagartos até conseguem voar. Como o lagarto deslizante de barba negra. As florestas do Bornéu são um reservatório de oportunidades genéticas para o mundo inteiro. Grande parte da vida do planeta acontece longe da vista humana. Orangotangos fomeados vagueiam pelas copas das árvores à procura de alimento. Os animais mais pequenos costumam encontrar o suficiente para comer num único lugar. Mas os símios têm de percorrer longas distâncias. Algumas árvores não produzem fruta durante vários anos. Apesar da floresta ser rica, os orangotangos têm de trabalhar bastante para encontrar comida suficiente. Outros jovens primatas, como este macaco caranguejeiro, também gostam de doces e têm mães protetoras. Os calaus não só comem o alimento que as árvores oferecem, como também ajudam a espalhar as sementes pela floresta. A rede unida do mundo em que habitam une, de alguma maneira, as várias formas de vida. Para os cientistas, é essa a definição de biodiversidade. As relações complexas entre várias espécies, as ligações entre habitats muito diferentes e as diferenças entre os indivíduos da mesma espécie. Cada orangotango é diferente, moldado pela genética, pela experiência e pela relação com que o rodeia. Ao longo de milhares de gerações, a rede natural desta floresta desenvolveu-se, mudou e cresceu. Na
do Bornéu ao Brasil, da Tasmânia à taiga sueca. À primeira vista, estas florestas são muito diferentes, mas partilham uma característica comum e universal. Cada forma de vida tem o seu valor específico na rede natural, construída na base da diversidade. Não há espécies isoladas. A teia destas ligações pode parecer bem tecida. Em regiões do planeta que albergam uma grande variedade de espécies, esta teia pode até parecer impenetrável e permanente. Infelizmente, tal não acontece. A destruição da Mata Atlântica e das florestas do Bornéu está a acontecer a uma velocidade nunca antes vista. Os humanos abrem caminho por entre as árvores, cortam-nas e limpam a terra antes de a cultivar. Estamos convencidos de que sabemos o que estamos a fazer. Mas sabemos? E será que podemos? Afinal de contas, estas florestas mantêm-nos vivos, produzem o ar que respiramos. Durante muito tempo, garantiram que o clima da Terra permitia que a vida prosperasse e armazenaram a nossa água. Agora este equilíbrio natural está a ficar desequilibrado. Quando é que os humanos danificarão tanto as redes naturais que levarão ao colapso de toda esta teia complexa? Demorou muito tempo até os cientistas começarem a examinar as diferentes espécies num contexto mais abrangente do que as rodeia. Temos de aprender a valorizar o nosso planeta como uma entidade interligada, uma rede natural vasta que estamos a destruir, um fio de cada vez.
somos uma pequena parte do todo. A nossa sobrevivência depende dos laços frágeis que unem as diferentes espécies e os diferentes elementos. E por isso, depende da existência permanente das redes da natureza.